Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito, benquisto. Meus amigos, bom dia! Hoje, segunda-feira, 15 de junho de 2026, eu venho nessa manhã trazer uma primeira leitura das atualizações, artigos, informações, opiniões, relatos do grande Global Currency Reset. Agradeço a presença de vocês, a visita, desejo a vocês uma excelente semana de muitos milagres, possibilidades, acontecimentos e bênçãos. E convido você que ainda não é inscrito no meu canal, se está me conhecendo agora, muito prazer, aproveite e se inscreve no meu canal, deixe o seu like como contribuição, hype os meus vídeos, deixe o seu comentário e ative o sininho para todas as notificações. Gente, eu não apareci nesse fim de semana, dei uma descansada um pouco, né, tirar o foco um pouco das notícias, né, e tal, dar uma clareada na mente, né, pessoal? Tava me sentindo um pouco indisposto também para leitura, né? Mas sigo hoje com muita firmeza, muita fé nos acontecimentos, na resolução dos acontecimentos, né, de todos esses anos de luta, de briga, né, para a mudança contemporânea de todos esses sistemas. E eu trago aqui mais alguns relatos de Judge Byington, análise de notícias e em cima dessa leitura formar uma opinião nova, né, sobre esses acontecimentos. Vamos à nossa leitura? Reportagens recentes da jornalista Judge Byington descrevem uma transformação significativa em curso no cenário financeiro global. De acordo com essas informações, o mundo está testemunhando uma transição rumo a uma república restaurada, apoiada por uma abrangente reinicialização monetária global. Essa mudança marca a transição de sistemas tradicionais baseados em moeda fiduciária para uma nova estrutura lastreada em ativos, conhecida como sistema financeiro quântico. Muitos observadores acreditam que, a partir de meados de junho de 2026, a implementação desses novos protocolos representará um ponto de inflexão importante na gestão da riqueza e da soberania internacionais. Um componente central dessa transição é a ativação da norma ISO 20022. Essa estrutura global de pagamentos exige que as comunicações entre bancos utilizem moedas lastreadas em ouro e outros ativos, eliminando gradualmente sistemas legados de mensagens como o SWIFT. Relatórios indicam que essa mudança visa agilizar o comércio internacional, garantindo que todas as nações participantes operem em igualdade de condições com as moedas negociadas na proporção de 1 para 1. Essa modernização da infraestrutura financeira é vista por muitos como um passo necessário rumo à transparência total e à eliminação de estruturas fiscais obsoletas. Além das melhorias técnicas, o QFS é descrito como um sofisticado sistema de registro contábil projetado para restaurar a soberania individual. Ao contrário do sistema bancário tradicional, que muitas vezes considera os dados pessoais como garantia, o QFS visa proteger a identidade pessoal por meio de protocolos biométricos. Segundo relatos, esse sistema realiza auditorias forenses em registros financeiros históricos para identificar e reverter transações fraudulentas. O objetivo é abandonar um sistema baseado em dívida e adotar um que reconheça o valor intrínseco do indivíduo, garantindo que os ativos sejam gerenciados diretamente por seus legítimos proprietários e não por instituições terceirizadas.
Um dos aspectos mais discutidos nesse relatório é o conceito da restituição financeira e alívio da dívida no âmbito dos programas. Essas iniciativas sugerem que uma quantidade substancial de riqueza, anteriormente vinculada a complexos fundos fiduciários internacionais, está sendo preparada para ser devolvida ao público. O relatório afirma que os valores de restituição estão sendo calculados com base na idade e nas contribuições históricas, servindo como forma de pagamento por décadas de tributação e exploração econômica. Além disso, há um foco na auditoria de estruturas da dívida, como certas hipotecas e empréstimos estudantis, com o intuito de eliminar os encargos da era anterior. A movimentação física do ouro também desempenha um papel vital nessas mudanças previstas. Observadores notaram que vários países, incluindo Índia, Alemanha, China, estão repatriando suas reservas de ouro ou aumentando seus estoques. Essa movimentação em massa de metais preciosos sugere um processo de reavaliação, no qual o ouro é ajustado ao seu valor de mercado atual, potencialmente fornecendo o capital necessário para financiar uma nova era econômica. O grande interesse no status das reservas de ouro em Fort Knox reforça ainda mais a demanda por transparência e um retorno à riqueza tangível lastreada em commodities. À medida que esses desenvolvimentos atingem um estágio crítico, muitos aguardam os próximos anúncios que poderão sinalizar a plena ativação desse novo sistema. A transição do sistema bancário tradicional para centros de resgate especializados destaca uma preferência por novos canais financeiros em detrimento das instituições tradicionais. Embora o cronograma dessas mudanças permaneça dinâmico, o tema subjacente é a transição para um mundo financeiro soberano, onde a transparência e a estabilidade lastreada em ativos e a restauração do valor individual sejam os principais objetivos. Recomenda-se aos leitores que permaneçam atentos à medida que essas estruturas globais continuam a evoluir. Desde o último dia 11 de junho de 2026, todos os postos de controle militar foram ativados para a entrada do novo sistema financeiro quântico lastreado em ouro e ativos, juntamente com o EBS. 700 mil indiciamentos e prisões globais estão ocorrendo quase em todos os países. A ISO 20022, moedas lastreadas em ouro e ativos, que são negociados na proporção 1:1 entre si, entrou oficialmente em operação em todo o mundo. O antigo sistema de câmbio fiduciário Fiat está sendo desativado. O padrão ISO 20022 entrou oficialmente em vigor em todos os pagamentos globais. A SWIFT está desativando as mensagens MT legadas. De agora em diante, os pagamentos entre os bancos devem utilizar o padrão ISO 20022. Segundo o Mark, recebi notícias de vários detentores de títulos informando que seus pagamentos serão efetuados. Segundo Bruce, os líderes dos centros de resgate entraram no sábado 13 de junho, acreditando que o Tier 4B seria notificado entre 13 ou 15 de junho, segunda-feira. Outras fontes militares dizem que a notificação sairia entre sábado e domingo, 13 e 14 de junho. Outra fonte disse: a próxima semana será a hora da festa. Estivemos atrasados porque o Reino Unido não estava disposto a abandonar o antigo sistema SWIFT. Isso foi resolvido na última quinta-feira. Possivelmente, algum anúncio será feito.
Domingo foi o dia da bandeira e o aniversário de Trump. Ninguém sabe a data e hora exata da notificação de agendamentos para o Tier 4B, para a troca de moeda estrangeira, mas os prazos mostrados no cronograma indicam que será muito em breve. O sistema de riqueza oculta está descolapsando e seu valor está sendo restaurado. Durante décadas, uma estrutura operou nos bastidores da vida cotidiana. Um sistema construído não para servi-lo, mas para extrair valor de você. O que você acreditava serem documentos comuns, como uma certidão de nascimento ou um número de seguro social, eram na verdade registros em um mecanismo financeiro ao qual você nunca deveria ter acesso ou compreender. Mas esse mundo está chegando ao fim. Sobre a estrutura, a ascensão do sistema financeiro quântico, a riqueza oculta extraída de gerações está sendo rastreada, auditada e preparada para ser devolvida. O QFS não é um banco, é uma estrutura biométrica de registro quântico que identifica cada transação associada à identidade e reverte. Essa transição não se limita a redefinir a moeda. Ela restaura a soberania. Seu nome não é uma corporação, sua identidade não é garantia. Seu valor nunca lhes pertenceu. Auditorias forenses descobertas em investigações militares mostram como governos, instituições bancárias e bolsas de valores negociavam fundos fiduciários ocultos vinculados a milhões de cidadãos. Esses fundos, muitas vezes de valor vultuoso, eram alavancados, usados como garantia para empréstimos e transferidos discretamente por meio de sistemas de liquidação internacional. O público nunca foi informado e nenhuma autorização foi solicitada. O QFS muda isso permanentemente. Ele registra cada entrada roubada em seu livro Razão, cada vínculo oculto, cada dívida artificial imposta à sua ficção jurídica, e quando a ativação estiver completa, seu acesso será feito por meio de carteiras biométricas QFS vinculadas diretamente à sua assinatura biométrica. Isso elimina o roubo de identidade, o controle bancário ou qualquer terceiro entre você e o que é seu. Os valores projetados para restituição, com base na idade no fundo histórico fiduciário, já estão alinhados com os protocolos do QFS. Isso não são doações, são restituições por década de tributação ilegal, restrições pela exploração intergeracional, restituições por valores obtidos por meio de um sistema no qual você nunca concordou em entrar. À medida que a transição se aproxima da ativação completa, os cofres quânticos estão se sincronizando, as estruturas legais estão entrando em colapso e o antigo sistema construído sobre dívidas e enganos está perdendo sua última vantagem. Você não ouvirá isso da mídia, e os bancos tradicionais não podem confirmar o que está fora do seu controle. Mas a verdade permanece. Você nunca foi pobre. Seu valor estava oculto e agora ele está sendo revelado. Mantenha-se atento. A estrutura que antes detinha sua identidade está se dissolvendo, e o mundo financeiro soberano está emergindo em seu lugar. No último dia 12 de junho, Trump disse, diante das câmeras, quero ir a Fort Knox. Quero ver se tem ouro lá. Eles roubam muito. O presidente acabou de lhe dizer que alguém roubou seu ouro. 147,3 milhões de onças, 692 bilhões de dólares. Última auditoria, 1974. 52 anos, sem câmeras, sem provas.
Na mesma semana, a França retirou todas as 129 toneladas de ouro do Fed de Nova York. A Índia retirou 104 toneladas. A Alemanha realizou uma repatriação emergencial. A China compra quantidades recordes de ouro em todos os meses. Gold Home, para todos os países ao mesmo tempo. Você não evacua um cofre a menos que haja uma mudança de gestão. 15 de maio. Powell foi substituído por Kevin Walsh. Trump se reúne com Xi Jinping em Pequim no mesmo dia. O Fed, a máquina que te manteve endividado desde 1913, muda de mãos. O ouro não está apenas em movimento, ele está sendo reavaliado. $42 a onça nos livros contábeis. $4.700 a onça no mercado. Quando a marcação a mercado for feita, o Tesouro Americano vai à falência. A explosão financia o que acontece a seguir. Protocolos de dívida ao vivo. Todas hipotecas ilegais, empréstimos estudantis desde 71, cartões de crédito sendo calculados. O americano médio deve entre 100 e 450 mil dólares. Nível 4B, 12 estados em vigor, números 800 carregados. Aguardando uma coisa, Fort Knox na televisão ao vivo. Bom, pessoal, essas foram as atualizações de Judge mais recentes. Interessante, né? O posicionamento, guardando novas estruturas, delineando esses acontecimentos cronológicos. Eu fui até o canal Seeds of Wisdom, né? Sementes da Sabedoria. Atualizações. A Lei Clarity se aproxima da votação do Senado, enquanto a Casa Branca cedia importante reunião sobre política de criptomoedas. Autoridades da Casa Branca, legisladores e importantes organizações policiais se reuniram esta última semana para discutir a Lei Clarity, sinalizando um crescente apoio à legislação que pode estabelecer uma estrutura regulatória abrangente para ativos digitais nos Estados Unidos da América. Uma reunião organizada pela Casa Branca reuniu legisladores, funcionários do governo e grupos da aplicação da lei para discutir a Lei Clarity e a regulamentação das criptomoedas. As discussões se concentram principalmente na Lei de Certeza Regulatória do Blockchain, BRCA, uma disposição fundamental criada para proteger os desenvolvedores e provedores da infraestrutura blockchain. A reunião destacou a importância de garantir apoio bipartidário antes de uma possível votação no plenário do Senado, antes do recesso de agosto. A Casa Branca cedia reunião de alto nível sobre política de criptomoedas. A reunião foi organizada pelo Conselho de Criptomoedas da Casa Branca e contou com a presença de funcionários do governo, membros da equipe do Congresso, representantes da política e legisladores atuantes na área de ativos digitais. Os participantes discutiram tanto a clareza regulatória quanto os desafios de fiscalização relacionados aos mercados de criptomoedas. A Lei da Certeza Regulatória do Blockchain ganha destaque. Grande parte da discussão se concentrou na Lei de Certeza Regulatória do Blockchain, que busca esclarecer que desenvolvedores e operadores de infraestrutura blockchain descentralizada não devem ser tratados como intermediários financeiros tradicionais. Contribuição das forças de segurança considerada crucial. Representantes das principais organizações políticas
incluindo associações policiais e grupos de promotores, participaram de discussões sobre o registro de crimes com criptomoedas, padrões de conformidade e ferramentas de aplicação da lei. Seu apoio pode influenciar legisladores indecisos. O apoio bipartidário continua sendo essencial. Embora os legisladores republicanos geralmente apoiem a legislação, o projeto de lei precisará de apoio de vários senadores democratas para avançar. Informações indicam que obter a aceitação dos democratas moderados pode ser um dos últimos obstáculos antes da votação em plenário. Votação no Senado pode ocorrer antes do recesso de agosto. Os defensores da legislação, incluindo a senadora Cynthia Lummis, continuam pressionando para que a votação no plenário do Senado ocorra antes do recesso parlamentar de agosto. Grupos do setor consideram as próximas semanas um período crucial para a aprovação. Por que isso é importante? A Lei Clarity representa um dos esforços mais significativos para estabelecer uma estrutura regulatória abrangente para ativos digitais nos Estados Unidos. Durante anos, a incerteza em relação à jurisdição entre os órgãos reguladores criou desafios de conformidade para empresas, investidores e desenvolvedores de blockchain. Os defensores argumentam que a clareza regulatória poderia incentivar a inovação, o investimento e a criação de empregos, mantendo o desenvolvimento de ativos digitais nos Estados Unidos, em vez de transferir projetos para o exterior. Para os detentores de moeda estrangeira, a regulamentação de ativos digitais está se tornando cada vez mais parte da evolução mais ampla do sistema financeiro global. À medida que os governos estabelecem estruturas legais para ativos baseados em blockchain, eles estão lançando as bases para futuros mercados financeiros tokenizados, pagamentos digitais e sistemas de liquidação de próxima geração. Para aqueles que acompanham as possíveis mudanças no sistema monetário internacional, a Lei Clarity reflete como as principais economias estão preparando a infraestrutura legal para um ambiente financeiro cada vez mais digital. Implicações para a reinicialização global. Tecnologia. A legislação promove a integração da tecnologia blockchain nos mercados financeiros regulamentados, potencialmente acelerando a adoção de ativos tokenizados e infraestrutura digital. Pilar 2. Ativos. Regulamentações claras poderiam incentivar uma maior participação institucional em ativos digitais, expandindo seu papel dentro do ecossistema financeiro mais amplo. Comércio e finanças. Um quadro regulatório bem definido pode fortalecer a posição dos Estados Unidos na definição das futuras redes de pagamentos digitais, transações internacionais e padrões de inovação financeira. Um debate em torno da Lei Clarity vai além da regulamentação das criptomoedas. Reflete uma competição mais ampla entre as nações para assumir a liderança na próxima geração da infraestrutura financeira global. Isso não é apenas política, é uma reestruturação das finanças globais diante dos nossos olhos. Bom, pessoal, essa foi uma atualização, significativa sobre a sistematização da nova ISO, da CryptoClarity. E isso é muito importante para regulamentar um mercado robusto, para que se haja verdadeiramente um potencial de liquidez dentro da nossa rede financeira.
Também dei uma passadinha marota no canal do Mark, né? No último stream que foi feito. Mark começa, né? Considere tudo que foi dito nessa chamada como minha opinião. Certifique-se um profissional para qualquer decisão financeira. As forças de mobilização popular e a Comissão de Valores Mobiliários do Iraque parecem dominar as notícias sobre o Iraque, a inflação, o ouro, as guerras e uma sociedade fragilizada. Hoje contamos com a presença de Andy Scatman, em seguida Zester se junta a nós para uma atualização digital. O conteúdo se refere tem fins educacionais e não se destina a fornecer qualquer tipo de aconselhamento profissional, financeiro ou jurídico. O vídeo representou uma discussão diversificada e abrangente sobre vários tópicos importantes, incluindo dicas de mercados preciosos, desenvolvimentos geopolíticos, notícias sobre títulos, ciclos do mercado de criptomoedas e relatos pessoais. O foco principal gira em torno da interpretação dos comportamentos atuais do mercado, particularmente em relação ao ouro, à prata e às criptomoedas, e da compensação de seus fatores subjacentes e implicações para investimentos. O diálogo conta com insights de especialistas, especialmente Andy Scatman, da Miles Franklin, que analisa a contradição entre a queda dos preços dos metais e a forte demanda física, além de detalhar os ciclos do mercado de criptomoedas, ilustrando os padrões históricos de 4 anos do Bitcoin e o impacto no envolvimento institucional e das mudanças regulatórias nesses ciclos. Começando com dicas de saúde, o palestrante discute a hidratação do fígado e um produto de hidratação aprimorada, desenvolvido para aumentar a hidratação celular, em vez de simplesmente aumentar a ingestão da água. A narrativa então transita para uma análise de metais preciosos, notícias sobre os títulos e atividades geopolíticas, legislativas, em pontos críticos, como o Iraque, destacando as recentes melhorias de segurança e reformas tributárias. O ponto central da discussão é o foco nos mercados de metais preciosos, onde, apesar da queda nos preços, o acúmulo físico, especialmente pela China e possivelmente pelos estoques estratégicos do ZEWA, reflete uma forte demanda subjacente, contrastando com a manipulação dos mercados futuros. Andy Scatman explica como as correções técnicas de preços eliminam os investidores menos experientes, mas criam oportunidades para investidores astutos devido à demanda física persistente em meio à inflação econômica e à incerteza geopolítica. Grande parte do vídeo é dedicada aos ciclos de mercado de criptomoedas e o palestrante descreve o ciclo estabelecido de 4 fases: acumulação, valorização, distribuição e queda, que o Bitcoin e outras criptomoedas seguem repetidamente, impulsionado principalmente pelos eventos programados de halving a cada 4 anos que reduzem a oferta. O vídeo também investiga se a adoção institucional e as intervenções regulatórias, notadamente a Lei de Clareza dos Estados Unidos da América, poderiam interromper ou alterar esse ciclo. O aumento da entrada institucional e das mudanças na dinâmica de mercado, o padrão existente parece continuar em grande parte, com a previsão de que a atual fase de desvalorização possa atingir seu ponto mais baixo no final de 2026, e em seguida por uma nova fase de acumulação em uma projeção de alta histórica por volta de 2029.
Bom, gente, é só um breve adendo, né? Eu também tenho boas previsões para esse ano de 2029. Na verdade, não eu, né? Os analistas que analisam essa curva, que analisam esses grandes rompimentos de mercado, né? Que analisam essas grandes estruturas de mudança. Ao longo da apresentação, interações pessoais, humor e envolvimento público proporcionam um tom coloquial que contempla o conteúdo informativo, abordando questões técnicas relacionadas, problemas legais no investimento em metais preciosos e o ceticismo geral do mercado em relação às narrativas convencionais. Os movimentos dos preços do ouro e da prata são uma manobra deliberada de desinformação. A queda nos preços dos metais deve-se, em grande parte, à manipulação dos mercados futuros, com o objetivo de eliminar investidores especulativos e com pouca capacidade de retenção. O acúmulo persistente de ouro físico, evidenciado por entregas multimilionárias, revela um comportamento de mercado contrário, refletindo uma forte demanda real. Historicamente, a quebra de níveis técnicos significativos, como a média móvel de 200 dias, precedeu ganhos explosivos. Os investidores que se baseiam apenas em gráficos de preços não percebem os verdadeiros fundamentos da alta subjacente. Compra maciça de ouro pela China indica acumulação estratégica. A compra de mais de 2,9 milhões de onças de ouro pela China no contrato COMEX de junho, avaliado em mais de 12 bilhões de dólares, sinaliza uma acumulação deliberada em larga escala, potencialmente por entidades governamentais ou reservas soberanas. Tal atividade contradiz fundamentalmente a queda nos preços, implicando um posicionamento estratégico contra a fraqueza do dólar e o risco de inflação e possivelmente estratégias de mercado do tesouro do ZEWA, envolvendo títulos lastreados em ouro. Ciclo de 4 anos das criptomoedas persiste em meio ao crescimento institucional. A fase atual do mercado de criptomoedas e perspectivas futuras. Seguindo o padrão dos ciclos anteriores, o Bitcoin está atualmente cerca de 51% abaixo do seu pico de 2025 e um período de desvalorização que deve terminar no quarto trimestre de 2026. Depois disso, uma fase de consolidação, a acumulação deve se desenrolar ao longo de 2027, provavelmente um período monótono, e uma subsequente alta é projetada após um evento de halving em 2028, antecipando um novo pico em 2029. O risco permanece, já que os ciclos são padrões, não garantia, com os efeitos regulatórios e institucionais ainda em evolução. Bom, pessoal, essas são as notícias que eu queria trazer nesse momento, nessa segunda-feira de manhã. Eu acho importante fazer uma ressalva a tudo isso que está acontecendo, a toda essa grande observação que está sendo vista, por vários provedores, por vários economistas, agentes financeiros que estão vendo essa grande mudança, nesse período de todo o sistema das criptomoedas, de todas essas stablecoins que podem ter um salto, depois de um período monótono até 2029. Isso já há um mercado preparado para isso, Essas leis e regulamentações estão vindo para tornar esse mercado digital cada vez mais robusto, e é isso que eu acredito pelas informações que estão saindo. Eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, que chegam ao final dos meus vídeos. Agradecer a todos que são inscritos no meu canal desde o início, todos os novos que vêm me conhecendo diariamente também. E se quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, deixa seu comentário e ativa o sininho para todas as notificações. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio,
Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, ao infinito e além. E sempre além, meus amigos. Eu volto mais tarde com novidades, espero encontrar vocês aqui novamente. E seguimos com uma semana cheia de grandes possibilidades e bênçãos. Eu agradeço a vocês novamente e até mais tarde, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.